Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje vou dar aula aqui para o 8º ano para a gente fazer uma revisão para o simulado, tá? Eu vou fazer as explicações, depois vou dar exercícios de revisão, eu vou passar para vocês o texto que vai cair na prova, porque eu não vou dar as perguntas, mas o texto vocês vão se familiarizar com o texto e na hora para vocês responderem, tá? Outra coisa também que eu vou fazer é dar algumas questões para vocês praticar, né, o simulado, tá? A Simone, né, a coordenadora, vai mandar para vocês um vídeo como preencher esse cartão, tá? E eu vou fazer um simulado. A gente fala simulado, mas não é simulado não. A gente vai fazer um teste aí com vocês. A gente vai botar umas questões, né, de marcar X aí, vocês vão marcar e vão marcar no cartão, tá? Para praticar. Depois manda e eu vou falar, ó, tá correto, tá certo, tá bom, tá errado, tá? Então, pra gente praticar. Então a gente vai começar falando agora os assuntos que vai ser cobrado de vocês nesse simulado, tá? A gente vai falar sobre, por exemplo, que está lá nos nossos capítulos que a gente viu agora nesse livro, primeiro os movimentos, os trabalhadores, né, vão começar a brigar pelos seus direitos. Entre eles, tá aquela situação, né, que eu até fiz uma perguntinha para vocês, quando é que foi o Dia da Mulher, né? Por que se comemora dia 8 de março, o Dia da Mulher? Simplesmente porque algumas mulheres, né, mas essa data ela vai ser reconhecida em 1975 pela ONU, tá? Mas antes disso, no dia 8 de março do século XIX, houve um protesto de mulheres, porque naquela época a mão de obra das mulheres era muito explorada, porque a mão de obra das mulheres era muito mais baratas, né? Na hora da contratação, se contratar um homem e contratar uma mulher, certo? A mão de obra da mulher é mais barata. Então essas mulheres vão começar a reivindicar os seus direitos. E numa dessas reivindicações, certo? Elas ficaram dentro de uma fábrica, fecharam as portas da fábrica, certo? Trancaram as mulheres lá dentro e botaram fogo na fábrica. E todas as mulheres morreram, né? Queimadas. Então, isso foi assim, marcou, tá? Então, claro que teve outras, mas essa que marcou mais, tá? Então, isso foi no dia 8 de março, então foi marcado aí pela ONU o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Às vezes a pessoa fala assim, o Dia da Mulher, que se tornou agora mais uma data comercial do que uma data de reflexão dos direitos das mulheres, certo? Uma reivindicação, né, dos direitos das mulheres na sociedade, né? Então, hoje em dia o comércio explora isso, o homem tem que levar bombom, levar flores, isso. Mas por que o dia 8 de março foi o Dia das Mulheres? Então, todas as mulheres, e homens também, têm que analisar essa data, certo? Não, claro que eu não vou falar que não tem aquela coisa romântica, que não possa ter também, mas também refletir, tá? A mulher na sociedade. As mulheres, elas trabalham muito, no trabalho, em casa, cuidando de filho, casa, marido, quer dizer, as mulheres ainda continuam ainda a mesma coisa lá de séculos atrás, tá? Então é para refletir. Então, dia 8 de março é uma data comemorativa da luta da mulher pelos seus direitos na sociedade, tá? Não é só flores e bombons não, tá? Vamos lá. Outra coisa também, vai ter alguns movimentos, que é o ludismo, tá? E vai ter o cartismo. O ludismo foi por causa de Lud, né? Um camarada que começou a fazer uma campanha que falando que as máquinas, né, se a situação dos trabalhadores estava daquele jeito, as máquinas eram culpadas. Então ele começa a incentivar
as pessoas a quebrarem as máquinas porque acham que os problemas do trabalhador estavam em cima da máquina. Então, vários trabalhadores iam para as fábricas e começavam a quebrar as máquinas. Então, esse movimento foi chamado de ludismo, por causa de Lud. E o cartismo foi porque resolveu, né, fazer uma carta, que é chamada Carta do Povo, na qual faziam reivindicações dos direitos trabalhistas. E esse movimento foi chamado de cartismo, tá? Por causa da Carta do Povo, tá? Então, nós vimos aí 3 movimentos, né, da época começou a industrialização. O direito da mulher foi por causa da reivindicação do direito da mulher no trabalho, na sociedade. O ludismo era um pensamento na qual as pessoas culpavam as máquinas, e o cartismo foi uma carta que lutava pelos direitos, os direitos dos trabalhadores, tá? É que nem hoje aí. Hoje, se a gente for raciocinar um pouquinho, muitas pessoas, por causa da tecnologia, e ela traz isso, certo? As pessoas perderem seus empregos. Tem muitas profissões que você vê no século passado, ou melhor, no século XX, no século XIX, que hoje é uma profissão que não existe mais porque as máquinas vão substituir essas pessoas. Claro, gente, não estou falando para sair na rua aí ou para uma fábrica quebrar as máquinas, não é isso não. Mas realmente a tecnologia ela vem para ajudar o homem, certo? E ao mesmo tempo também prejudica, tá? Porque às vezes o trabalho que anteriormente era feito às vezes por 10 homens, agora um homem só faz e a máquina faz o resto, tá? Então, dando continuidade aqui. Então a gente falou aí sobre esses movimentos trabalhistas, tá? Vai acontecer também nesse período, tá? A independência, mas um pouco antes, a independência dos Estados Unidos, que foi no século XVIII, tá? Então, no século XVIII, os Estados Unidos é o primeiro país da América a se tornar independente, tá? Porque, na realidade, eram chamadas de 13 colônias que eram divididas em 2 partes. O norte, que era rico em manufatura, e tinha o sul, que era agrícola, tá? Então, os ingleses, depois de sair de uma guerra, chamada Guerra dos 7 Anos, contra a França, e ela vai sair vencedora dessa guerra, mas é aquela coisa, né? A guerra você ganha, mas você acaba perdendo também no sentido financeiro. Por quê? Porque você tem que comprar armas, comprar munição, você tem que alimentar esses soldados, isso tudo é custo. Então, quando termina a guerra, que um lado venceu, mas também num certo lado ele acaba perdendo também, tá? Então a Inglaterra, né, o rei Guilherme, vai olhar aqui agora para as 13 colônias e falar assim, ó, agora é a hora da gente explorar aí, ver se eles podem pagar alguma coisa para a gente. Então, o que acontece? Vem a Inglaterra vai mandar vários impostos para as 13 colônias, na qual os colonos vão relutar, porque a colônia inglesa ela era, bem dizer, independente da sua metrópole, tá? Diferente da portuguesa e espanhola, que tinha um monopólio, a inglesa era mais de povoamento, o camarada estava ali, eles faziam o comércio. Tanto é que o sul era mais explorado pelos ingleses porque eles forneciam materiais, né, para a indústria inglesa, né? E o norte já era mais industrializado. Então, isso tudo vai começar a reverter quando o rei olha para a colônia e fala, não, pô, vamos explorar isso aí, vamos ganhar um dinheiro. Teve várias leis, né? Teve a lei do selo, teve a lei da intolerância, teve a lei do açúcar, do chá. Então, isso tudo
os colonos foram começando a ficar incomodados, até quando criaram a lei do chá, né, os colonos fantasiadinhos subiram nas embarcações inglesas e jogaram chá no mar. E aí veio a lei da intolerância, na qual os ingleses falaram assim, ó, acabou, cara, a partir de agora vai ter que ler na nossa cartilha. E aí vai ter algumas convenções, né, da Filadélfia. Teve a primeira, só que o Sul não estava concordando muito com o Norte, não. Até que na segunda conferência, o Sul e o Norte entram em bom senso e resolvem se tornar independente da Inglaterra, onde Thomas Jefferson vai fazer, né, a Carta de Independência, tá? Se separando. E aí vai estourar a guerra dos colonos contra os ingleses. E o que vai acontecer? O rei francês, certo, vai perder, né, a Guerra dos Sete Anos, que é o Luís XVI, certo? Mas ele vai patrocinar a guerra dos colonos estadunidenses, né, da colônia inglesa, na qual os colonos, com o apoio da França, vai ganhar a guerra contra os ingleses e ela vai se tornar independente. Mas vocês sabem que, como eu estava falando anteriormente, ó, os franceses já tinham perdido uma guerra que era dos 7 anos. Mesmo os colonos ganhando a guerra contra os ingleses, mas também teve custo. E, por azar de Luís XVI, teve um período de seca muito grande, então o campo não estava produzindo alimento suficiente para a população. Então, tudo isso, todos esses problemas... Ah, e tem mais um também, né? A gente, às vezes o pessoal conta a versão da história, claro que a gente sabe que o Luís XVI, ele era absolutista, certo? Queria comandar, né, a França, mas Luís XVI, na realidade, ele foi um camarada que não foi educado para ser rei. Porque quando o avô dele morreu, Luís XV, tá, teria o pai dele para substituir, mas o pai dele morre. Aí tem o seu irmão, que é o irmão mais velho dele, também morre. Então Luís XVI assume o trono francês jovem. Ele foi um rei muito jovem. Então isso tudo vai afetar, tá, na sua administração, porque ele não tinha tanta experiência. E aí o que vai acontecer? Com esses gastos todos, Luís XVI vai falar assim, ó, precisando aumentar aí a arrecadação dos impostos. O que a gente vai fazer? Aí a sociedade da época francesa era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza, o terceiro estado eram os camponeses, a burguesia, os sans-culottes, o povo no modo geral. Então, o que vai acontecer? O rei vai pedir a Assembleia dos Estados Gerais para arrumar uma solução. Por quê? O clero e a nobreza não pagavam impostos, só quem pagava impostos era o terceiro estado. O terceiro estado, tá, vamos lá para a Assembleia dos Estados Gerais. Vamos lá. Mas aí, o clero e a nobreza queria voto por estado. Já o terceiro estado, eles queriam, sim, uma votação por pessoas. E eles acabam ganhando nessa votação. Tá? Então, o terceiro estado começa a fazer movimentos, que depois vem a Constituição, a gente já até falou sobre isso, que a gente está numa revisão, a gente não pode ficar demorando muito não, a gente vai falar só os pontos que a gente deve falar que vai cair na prova, tá? Vamos lá. E nisso, a burguesia, ela queria ter mais uma participação no governo, certo? Sendo que os burgueses é dividido em 2 partes, tá? Os gerondinos, que são os que têm mais dinheiro, e os jacobinos, que são mais aqueles burgueses de profissões liberais, advogados, professores, assim vai, médicos. Então, esses 2 grupos se juntam, certo? Do lado do povo que vai derrubar a Bastilha,
certo? E derrubando a Bastilha, que é uma prisão, certo, que o rei tinha, que botava lá os inimigos do Estado, ou do próprio rei, é claro. E os gerondinos jacobinos se juntam para tirar o rei do poder. Luís XVI tenta fugir, mas é capturado pelos gerondinos, ia manter o rei, só que com a diferença, ia fazer tipo a Revolução Inglesa. Ó. O rei fica, mas não manda, não reina, tá? E a gente vai dominar. Só que os jacobinos eram mais radicais, queriam acabar com o absolutismo mesmo, com as ideias iluministas que vão dominar, certo, a revolução. Então, os gerondinos tomam o poder, mas não conseguem se manter, e os jacobinos entram no poder. Com ele está lá Robespierre, Danton, Marat. Esses camaradas aí vão começar o reino do terror. A República dos Jacobinos, ou o governo dos Jacobinos, é conhecido como a Era do Terror. Porque todo mundo ia para a guilhotina. Se o cara espirrasse, cara, guilhotina. Guilhotina. Então todos eram inimigos do Estado, tá? Essa revolução, esqueci até de falar, vai começar em 1789, tá? A Revolução Francesa com a queda da Bastilha, e logo de cara quem vai assumir é os jacobinos, que são muito radicais, e eles colocam a guilhotina como símbolo da revolução. Só que no final se torna o símbolo do terror, tá? Então realmente os girondinos não vão gostar disso, e vai se destacar aí um general chamado Napoleão Bonaparte, tá? Porque quando estoura a Revolução e o rei Luís XVI é decapitado, certo? Os outros reinos da Europa começam a falar, Prússia, Rússia, peraí, Áustria, não, peraí, a gente tem que mudar isso aí, cara. E eles tentam até invadir a França. Napoleão Bonaparte vai conseguir evitar que esses caras entrem na França, e a Revolução continua, tá? Aí no ano de 1799, quando é o fim da Revolução Francesa, esse mesmo general, ele vai dar um golpe que vai ser chamado o golpe dos 18 Brumários, tá? Aí vai vir o governo de consulados, tá? Com 3 cônsules, Napoleão na cabeça ali, tá? E Napoleão Bonaparte, quando assume com o apoio dos gerondinos, porque os gerondinos foi o seguinte, os jacobinos saem do poder, os gerondinos assumem o poder, e eles, com medo dos jacobinos tirarem eles do poder, eles apoiam Napoleão Bonaparte, que dá o golpe dos 18 Brumários, e assim assume a administração da França, tá? Então, ele como cônsul, ele vai começar a fazer várias modificações. Entre eles, vai começar a fazer primeiro as pazes com a Igreja Católica, ele vai restaurar também uma boa relação com os nobres, e assim ele começa a administrar a França, fortalecer a sua indústria, tudo isso para concorrer com a Inglaterra. Aí o que vai acontecer? Napoleão Bonaparte ele tenta até invadir a Inglaterra quando faz um tratado com a Espanha, só que eles perdem no mar. Napoleão Bonaparte, não vendo que não tem condições de vencer os ingleses no mar, aí ele fala para os outros países, que também vai assinar, incrível que pareça, Napoleão Bonaparte assina a paz com todos esses países, tá? E aí vai botar o bloqueio continental. Ninguém poderia negociar com a Inglaterra a partir dali. Só que muitos países, a França com a sua indústria muito fraca, comparada com a inglesa, não vão conseguir e vão começar a furar o bloqueio continental. Entre eles está a Rússia e Portugal também. O que acontece? Napoleão Bonaparte invade a Espanha, que era aliada a ele, mas ele tira o rei da Espanha, coloca seu irmão lá, que vai ser coroado Dom José I da Espanha, e quando ele invade Portugal, Dom João, príncipe regente, futuro Dom João VI, vai fugir com o apoio da Inglaterra aqui para o Brasil em 1807, chegando aqui em 1808. Tá? Então, vem o bloqueio continental, não deu certo. Nessa guerra toda, Napoleão Bonaparte tenta invadir a Rússia, certo? Mas aquela coisa da estratégia feita pelos russos, que eram
destruir tudo que tinha e recuar. Então, quando o exército de Napoleão chegava, não tinha nada para comer e nem tinha como se proteger do tempo. Até que ele consegue chegar a Moscou, mas todo mundo recuou, né? Ele não pega Moscou vazio. E, de repente, esses países que estavam aproveitam para invadir a França, já que Napoleão Bonaparte não estava lá. E Napoleão resolve retornar para a França. E ali os seus soldados vão morrer com um dos invernos mais rigorosos que teve naquela época. E os soldados, quando não morreram de fome, morreram de frio. Quando Napoleão chega, com o que restou do seu exército, ele é dominado, é preso e mandado lá para a ilha de Elba. Ele consegue fugir da ilha de Elba e tem lá o governo dele dos 100 dias. Ele foge da ilha de Elba. Ao chegar na França, o irmão de Luís XVI, que vai ser coroado como Luís XVIII, manda o exército prender Napoleão Bonaparte. Quando ele chega lá, ele fala: vem cá, vocês vão prender o seu imperador? Aí eles retornam, voltam: não, pô, que isso? Foi mal. E ficam do lado de Napoleão Bonaparte, e o rei Luís XVIII se manda, foge da França. Tá? E nesse período ele fica no período de 100 dias. A Inglaterra se organiza junto com esses outros países ali da Europa, invade a França, e na batalha de Waterloo, tá? Napoleão perde essa batalha e é preso de novo e agora mandado para a ilha de Santa Helena, onde vem a falecer. Tá? Só para colocar uma coisinha que eu esqueci de botar aqui, foi o sentido da coroação. Napoleão Bonaparte se tornou imperador depois que ele fez um plebiscito, na qual o povo escolheu para ele ser o imperador, e ele vai se autocoroar. Tá? Ele e a esposa dele, a Josefina. Então, assim termina a nossa revisão. Mas ainda não terminou não, tá? Só comentei. Agora, vocês peguem o caderno de vocês, que eu vou dar aí os exercícios que eu falei da revisão, mais o texto, tá? O texto é para vocês se familiarizarem, que é esse texto que eu vou dar, que vai cair na prova. Depois, eu vou voltar aqui para dar as questões, né? Para vocês praticarem, tá? Treinar o simulado e depois marcar no cartão resposta. Tá? E aí vai entregar e depois a gente vai se ver lá no Zoom para a gente debater e tirar todas as dúvidas em relação ao simulado, tá? Porque tudo é novo, tanto para vocês quanto para mim também. Para mim está sendo tudo novo e realmente a gente vai treinar isso aí para quando chegar semana que vem vocês estarem afinadíssimos para fazer um excelente simulado, não só da minha matéria, como dos outros professores também, que também vão ajudar vocês aí para ver se aprende. De repente vocês vão aprender até melhor com eles do que comigo, porque eu também estou aprendendo, tá? Isso tudo é novidade para a gente, tá? Então, vamos lá, veja aí os exercícios. E aí, pessoal, pegou aí, viu os exercícios? Viu o texto? Tá? Então pega essas questões, coloca no caderno, que daqui a pouco a gente, quando for lá para o Zoom, a gente vai corrigir, tá? E mais uma coisa, vejam aí também, agora eu vou dar, depois que a gente for para o Zoom também, a gente vai corrigir, também eu quero que vocês façam essas questões que eu vou dar aí para vocês treinarem e depois marcar o xizinho, tá? Nas questões aí que vai cair na prova. Vai cair na prova não, vai ser para vocês praticarem. O que vai cair no simulado vai ser essas 10 primeiras questões que eu vou dar, mais o texto, vocês vão ter que se familiarizar. Esse outro não vai cair, né? Mas é bom dar uma olhadinha, né? Nunca se sabe, né? E vocês vão praticar. E depois a gente vai corrigir tudo isso para a gente aí se dar muito bem. Pessoal, um abraço. Até daqui a pouco lá no Zoom, tá? Tchau!